Vou fazer com vocês a questão de número 15 da prova de delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais do ano de 2021. Ela diz o seguinte: há inscrito no CPF sobre um número tal, sócio-gerente da AB Limitada alienou para CD, Sociedade Anônima, um imóvel da sociedade empresária sem anuência dos demais sócios, L e J. Esses dois sócios entendem que a alienação é inválida, porque na data em que foi feita a alienação, era portador de gravíssima doença mental. Quanto à invalidade, e tendo em conta o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a alienação é apenas anulável, porque não existe mais nulidade por incapacidade civil absoluta do agente em decorrência de doença mental. B. Inválida por decisão dos sócios, L e J. C. Nula por incapacidade absoluta do agente. Ou D. Válida por falta de prova da incapacidade absoluta do agente. Então, essa questão, esse tema é super espinhoso, porque ele trata de uma questão que ainda não foi resolvida pela jurisprudência, pelos tribunais, mas, de qualquer forma, ela deve ser interpretada de acordo com a Constituição. E, para uma questão objetiva, eu acredito que esse tema ele não é tão objetivo assim para que haja uma resposta definitiva. E a gente vai entender o porquê. Então, a primeira coisa, quando fala aqui sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é que essas pessoas, elas vão ter um tratamento diferenciado. Esse tratamento vai ser visando o quê? Uma proteção. E tanto é que a gente vê isso no próprio Estatuto, uma proteção integral. Essa é a primeira análise e a análise de base do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Depois, a gente tem que entender o porquê que esse tema se tornou um tema bastante delicado. A gente tem que lembrar o que aqui? Que o Brasil, ele aderiu à Convenção de Nova York, que vai tratar sobre o tema pessoas com deficiência. Então, Convenção de Nova York. E a gente tem que ler primeiro aqui sobre essa Convenção de Nova York, o seu artigo 12, para a gente entender o porquê que aderir a essa Convenção de Nova York vai causar um efeito no próprio Código Civil. Então, vamos ler o artigo 12 dessa convenção. É o decreto 6949, artigo 12, que fala o quê? Reconhecimento igual perante a lei. 2. Os Estados-partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam da capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. Então, aqui, esta lei, ela quer o quê? Igualar, mas igualar por quê? Igualar para evitar o quê? Qualquer tipo de discriminação contra as pessoas com deficiência. Então, essa forma de igualar não foi para retirar proteção. Foi para evitar o quê? Qualquer tipo de discriminação. Então, a gente tem que entender essa convenção sob um aspecto hermenêutico.
Então, traz uma igualdade das pessoas com deficiência à lei. E aí, o que acontece? Sabendo disso, o legislador, ele logo viu que o Código Civil, ele trazia uma diferenciação das pessoas com deficiência, colocando essas pessoas em um âmbito de incapacidade absoluta. Então, vamos ler como era a antiga redação do Código Civil. Ela falava o seguinte, artigo 3º, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, absolutamente incapazes. Os menores de 16 anos, inciso 2, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. E o que acontece? Depois que houve essa adesão da Convenção de Nova York, o legislador retirou essa parte das pessoas que têm deficiência como absolutamente incapazes. E essa retirada, ela deve ser interpretada de forma constitucional. Então, aqui, a declaração de igualdade, mas essa igualdade a gente tem que ver sobre o prisma da dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque a gente deve interpretar essas convenções de maneira que, a ampliar a dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque os direitos humanos eles visam em âmbito internacional o quê? Uma ampliação da dignidade da pessoa humana. E essa aderência ao sistema nacional, essa aderência dessas normas à Constituição Federal, elas devem ser interpretadas em sua fundamentalidade, o que significa uma visão ampliativa da dignidade da pessoa humana. Então, se considerar as pessoas com deficiência enquanto incapazes absolutas causava um certo preconceito, então houve a necessidade de quê? De retirar essa norma, essa parte da norma. Mas, retirando essa parte da norma, o que acontece? Para os negócios jurídicos, se não for interpretada essa retirada de norma no seu aspecto de interpretação constitucional, para os negócios jurídicos, as pessoas agora com deficiência física, sendo declaradas plenamente capazes, elas ficarão o quê? Desprotegidas. Portanto, é necessário o quê? Uma interpretação constitucional ampliativa da dignidade da pessoa humana. Para que o quê? Para que essas pessoas, agora, sendo declaradas capazes, absolutamente capazes, elas não fiquem desprotegidas. Então, aqui, a necessidade de uma interpretação ampliativa dos direitos humanos. E a gente tem que lembrar o quê? Que a gente tem que lembrar que a primeira questão prejudicial que pode versar qualquer demanda no Poder Judiciário sobre a orientação de qualquer juiz, qualquer demanda, ela deve ser a análise da constitucionalidade de uma determinada norma. Então, essa prejudicial, ela sempre deve estar presente caso essa norma seja uma norma inconstitucional.
Por quê? Porque a nossa Constituição é realmente, como o nome diz, é o que constitui a nossa sociedade. Então, tudo deve ser interpretado em respeito à nossa Constituição, justamente por termos aqui um sistema rígido constitucional, onde a Constituição ela está no topo da hierarquia das normas. Então, é importante lembrar que o juiz ele deve afastar a norma inconstitucional, não declarar a norma inconstitucional. Porque se ele declarasse a norma inconstitucional, isso no sistema difuso não seria permitido, porque ele vincularia todos os outros juízes. Então, o que ele faz no sistema de controle de constitucionalidade? Ele vai afastar qualquer norma ou interpretação, também é uma questão hermenêutica, interpretação que seja inconstitucional. Ele não declara, porque o efeito deve ser gerado apenas naquele caso concreto. Então, ele deve o quê? Ele deve, enquanto prejudicial, ele deve analisar o caso e afastar qualquer norma ou interpretação que seja inconstitucional. Então, voltando aqui, a gente já falou sobre esse aspecto da interpretação, do Brasil ter aderido à Convenção de Nova York. E a gente entendeu agora que a partir desse momento, a regra é que as pessoas com deficiência, elas são o quê? Plenamente capazes. Elas são plenamente capazes. Então, a gente leu a redação anterior como era. E aí, com essa aderência à Convenção de Nova York, o que o Brasil decidiu? Ele decidiu retirar essa lei que falava que os deficientes, pessoas com deficiências eram absolutamente incapazes e não colocaram nada no lugar para retirar qualquer preconceito. A regra será, então, que as pessoas agora, as pessoas com deficiências, elas são capazes. Então, vamos ver aqui, decreto. Vamos ver no artigo 3º. E vamos ver aqui, ó, foi revogado desde 2015, revogado no inciso 2, que falava das pessoas com deficiência enquanto pessoas absolutamente incapazes. E agora? Agora essas pessoas passam a ser relativamente incapazes? Não. Elas continuam absolutamente incapazes? Também não, porque a lei já até revogou essa disposição. Então, agora, elas são consideradas plenamente capazes. Então, a partir desse momento, essas pessoas vão ser consideradas plenamente capazes. Então, essas pessoas com deficiência, elas vão elas são capazes, mas é necessário analisar o quê? É necessário analisar o tipo de deficiência da pessoa. Em regra, são capazes, como qualquer pessoa, mas é necessário analisar o quê? Em todo negócio jurídico, quando falamos em negócio jurídico, para elas fazer outros tipos de negócios que alcança essa autonomia dessas pessoas, é possível. Mas para os negócios em que a consciência dessas pessoas não podem, a consciência não pode alcançar. Como que vamos fazer? Vamos fazer como
em qualquer interpretação. Em regra, todas as pessoas que possuem capacidade de fato e de direito, elas são o quê? São plenamente capazes. Mas, como toda regra, em qualquer parte da sociedade, pode haver pessoas que não têm o discernimento mental completo. E aí, a gente vai o quê? A gente vai declarar de plano que essas pessoas são relativamente incapazes? Não. A gente vai declarar de plano que essas pessoas são absolutamente incapazes? Também não. O que a gente vai analisar? A gente vai analisar em todo o contrato se essa pessoa teve ou não autonomia para tornar válido um determinado contrato, um determinado ato negocial. Então, aqui, a gente tem que ter uma interpretação constitucional Então, apesar da retirada desse rótulo de incapazes, o que houve foi houve a retirada do rótulo de pessoas com deficiência, com incapazes ou absolutamente incapazes. Então, na prática, se a pessoa for desprotegida, por quê? Por ter uma condição diferente, eu tenho o quê? Eu tenho que protegê-la. Então, isso não retira da interpretação constitucional uma igualdade que deve ser não igualdade formal. A lei fala do quê? De uma igualdade material. Então, a gente tem que tratar os iguais na medida de suas igualdades e os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, aqui a gente traz o princípio da isonomia. E o que a gente conclui com isso? Uma pessoa com deficiência, que é um cadeirante, que tem a sua plena capacidade cognitiva, ele não pode ser tratado da mesma forma que um autista que tem um espectro de deficiência cognitiva bastante considerável. Então, esta lei ela deve ser interpretada de acordo com o princípio da isonomia e não de uma forma em que não considere o caso concreto e cada um de seus elementos que levam, então, à individualização dessas pessoas. Então, essas pessoas devem ser consideradas de acordo com a sua individualização. Se essa incapacidade for uma incapacidade gravíssima, ela deve ser tratada enquanto pessoa que tem uma incapacidade gravíssima. E isso gerará o quê? Uma proteção diferenciada para essa pessoa. Uma proteção que vai além de um mero âmbito privado, uma proteção que versa também sobre um interesse, que é um interesse maior, um interesse público. Então, aqui, a gente tem que ver os prejuízos causados pelo negócio jurídico e a autonomia da vontade. A autonomia da vontade, o princípio da autonomia da vontade. Se uma pessoa for completamente privada dessa
capacidade cognitiva, ela vai ter como expressar sua vontade? Não. Então, a gente não vai falar de quê? De autonomia da vontade. Então, é necessário colocar essa palavra como palavra central, vontade. Tá? E voltando aqui, um dos primeiros requisitos para negociação, para uma pessoa realizar um negócio jurídico, é o quê? A capacidade do agente que realiza. Então, a gente tem que perceber tudo que está descrito para a formulação, para esse desenho do contrato ser realmente concretizado. Isso a gente tem que ver nos próprios artigos do Código Civil. Então, aqui, requisitos para realização do negócio jurídico de forma válida. É o que? É o que o agente, é necessário que o agente tenha o quê? Capacidade para manifestar a sua vontade. Então, aqui a gente coloca agente que tenha o quê? Capacidade de realizar, ou melhor, de manifestar a sua vontade. Caso o agente ele seja absolutamente incapaz, é uma pessoa que tem uma deficiência gravíssima cognitiva. Então, ela é o quê? Ela é uma absolutamente incapaz. Se ela não pode realizar um negócio jurídico porque ela não é capaz de manifestar sua vontade, ela tem que ser o quê? Ela deve ser representada. Só porque se ela é uma absolutamente incapaz, ela não pode o quê? Ela não pode se satisfazer de uma mera decisão apoiada, de um mero apoio. Por quê? Porque ela tem que ter alguém para que manifeste a vontade por ela. E quando temos que ter alguém que manifeste por nós a nossa vontade, é necessário o quê? É necessário um curador. E se essa capacidade ela pode ser manifestada, mas não é uma capacidade manifestada de forma plena, mas a pessoa não tem ali uma deficiência cognitiva que gere um prejuízo maior. Então, essa pessoa, ela não precisa ser curatelada. Essa pessoa pode o quê? Ela pode precisar apenas de um apoio, de uma decisão apoiada. Então, uma pessoa que vamos colocar, relativamente incapaz. Porque uma pessoa que é absolutamente capaz, ela não precisa de decisão apoiada de ninguém. Se ela é absolutamente incapaz, ela precisa de uma decisão com que essa pessoa decida por ela. Ela não precisa só de um apoio. E se ela é relativamente incapaz, é necessário apenas uma decisão apoiada. Então, aqui temos a tomada de decisão apoiada. E se a pessoa é plenamente capaz, aqui sim vai ser exercido o princípio da autonomia da vontade. Essa tomada de decisão apoiada, a gente vai perceber o quê? Que na lei
A lei vai dizer o quê? A lei vai dizer que essa pessoa ela vai requerer 2 apoiadores. É artigo 1723, artigo 1723A do Código Civil. Então, vamos ver o que esse artigo vai nos dizer. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada da decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhe os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Então, aqui, a gente já nota que o quê? A pessoa não é plenamente capaz, porque se a pessoa for plenamente capaz, ela não precisa de ninguém para tomar uma decisão, desde que ela seja uma pessoa maior. Então, ali já é declarado o quê? A capacidade. Se a pessoa precisa de decisão apoiada, é porque ela não tem a sua capacidade e sua plenitude. E se a pessoa precisa de uma curatela, é porque ela não é capaz nem mesmo de se apoiar. Ela é necessário ser o quê? Representada. Então, sabendo disso, vamos voltar aqui. Nesse caso, eles não podem ser tratados por ser nessas questões de absolutamente incapaz, relativamente incapaz e plenamente capaz, a gente nota o quê? Que essas pessoas não podem ser tratadas da mesma forma, porque não estamos diante de pessoas o quê? Que são iguais, essas pessoas são diferentes. Então, o princípio da igualdade, ele deve existir para todos, como diz a Convenção de Nova York, mas esse princípio da igualdade será a igualdade material. Então, eu não posso tratar igualmente as pessoas com espectro autista gravíssimo, da mesma forma que eu trato um cadeirante que não tem nenhuma deficiência cognitiva. Por isso que essa questão ela deve ser analisada no caso concreto. Agora, sabendo disso, nós podemos o que? A gente pode passar para frente. A gente sabe que essa deficiência ela vai variar de caso a caso. A gente já falou da lei, do antes e depois do Código Civil. E agora a gente vai falar um pouco sobre o próprio contrato. E a gente agora vê como que não é uma presunção iuris tantum, uma lei tratando sobre a incapacidade, se é absoluta, se é a capacidade relativa ou não, todo mundo é capaz, e essa incapacidade deve ser analisada no caso concreto, a gente vê que essa incapacidade ela deve ser refletida nos negócios jurídicos também. Se uma pessoa faz um negócio jurídico e esse negócio jurídico, para ter uma validade, é necessário que perceba o quê? Que perceba que tem um reconhecimento da capacidade dessas pessoas. Então, a validade do negócio jurídico está condicionada, validade do negócio jurídico está condicionada a quê? A capacidade da pessoa. Então, se eu considero ali a retirada do Código Civil das pessoas com deficiência como absolutamente incapaz, não é possível dizer de plano se esse negócio jurídico realizado por uma determinada pessoa é válido ou não. É necessário uma interpretação que visa o quê? A vedação do retrocesso
da interpretação dada aos direitos fundamentais. Se uma pessoa é absolutamente incapaz, analisando o caso concreto, eu devo fazer o quê? Eu devo dar a ela uma proteção integral. E se ela é relativamente incapaz, ou essa pessoa é capaz, essa proteção deve ser de acordo com o princípio da isonomia. Agora vamos para frente aqui. Os contratos. Eles devem ter uma forma para gerar o quê? E efeitos. Então, para que gere efeitos, esse contrato ele deve partir de quê? De atos que são atos jurídicos, que são atos lícitos. E aqui a gente entende que esses atos jurídicos são atos lícitos, porque esse contrato parte do quê? Parte de uma vontade exteriorizada, que é de forma livre e consciente. Se essa forma de exteriorização da vontade não for livre e consciente, nós estamos falando de atos jurídicos que são atos ilícitos. Eles não são atos válidos. E tudo isso a gente tem que olhar o quê? A capacidade negocial. A capacidade negocial. Se uma pessoa é capaz, não é necessário o quê? Ser representada. Então, seus atos, por si, eles já são atos válidos, em regra. Então, aqui, capaz, a regra é o quê? Validade. Se a pessoa é incapaz, aqui a gente tem que ver o quê? É o Código Civil e a invalidade do negócio jurídico. Está tudo prescrito na invalidade do negócio jurídico. Se a pessoa for incapaz, ela deve ser assistida. Essa decisão ela deve ser apoiada ou representada. Caso contrário, esse negócio jurídico vai ser um negócio jurídico invalidado, anulado ou nulo. Anulado, caso essa pessoa precisasse apenas de ser apoiada ou assistida. E nulo, se a pessoa precisava o quê? Ser representada. Se ela precisa ser representada é porque ela não pode o quê? Manifestar a sua vontade plenamente. Sabendo disso, a gente pode falar um pouquinho agora sobre as espécies de negócios jurídicos. Quais são os requisitos para um negócio jurídico ser nulo e quais são os requisitos para um negócio jurídico ser o quê? Anulado. Então, vamos lá. Negócio jurídico. É só um detalhe. Se a pessoa aqui ela é incapaz, mas ela está sendo assistida ou apoiada, se ela é relativamente incapaz, mas ela está sendo assistida ou apoiada, o negócio é válido? O negócio jurídico? Sim, é válido. Se a pessoa é incapaz, mas ela está sendo representada, o negócio jurídico é válido? É válido. Porque ela está o quê? Ela está sendo representada. Então, a gente tem que olhar aqui o aspecto da proteção.
Teve proteção? Sim, perfeito. Negócio jurídico, ele em regra válido. Não teve proteção nenhuma, esse negócio jurídico, ele não pode caminhar validamente no tempo. Então, esse negócio jurídico deve ser declarado ou nulo ou anulável. Vai depender do quê? Vai depender da vontade. Se houve algum tipo de vontade ou se não houve nenhum tipo de vontade. Porque se não houve nenhum tipo de vontade e essa pessoa não foi representada, esse negócio jurídico vai ser nulo. Se houve algum tipo de vontade e essa pessoa jurídica, ela foi assistida, ela é relativamente incapaz, esse negócio jurídico é válido. Ou seja, tudo deve ser visto pelo prisma da proteção. Se essa pessoa precisa de uma proteção integral, por ser absolutamente incapaz, ou se essa pessoa precisa de uma proteção que é uma proteção relativa, porque ela pode manifestar sua vontade, mesmo que não seja plenamente. Aí, tudo isso deve ser analisado. Para quê? Para que possa ser declarado a nulidade, um negócio jurídico nulo, ou possa declarar o negócio jurídico anulado. Isso deve ser trabalhado onde? No caso concreto. E como prejudicial, o juiz ele deve afastar qualquer norma que vise o quê? Qualquer norma ou interpretação que vise a inconstitucionalidade. Essa é a prejudicial, essa prejudicial inicial de qualquer tipo de ação. O juiz viu que há uma norma inconstitucional, isso é interesse público. Ele deve, de plano, requisitar nenhuma prejudicial e falar, não vamos aplicar, por quê? Porque o interesse do Estado Democrático de Direito é preservar a Constituição. Então, vamos lá, o negócio jurídico nulo, ele viola a norma de interesse público. Viola a norma de interesse público. Então, se uma pessoa precisa de proteção integral e ela não foi representada, isso aqui está violando uma norma de interesse público. Não é só no âmbito privado. Pensa bem, uma pessoa que tem uma deficiência grave, uma deficiência cognitiva gravíssima, e essa pessoa, ela não está sendo representada e ela é induzida a assinar um contrato de compra de um determinado carro, de um determinado automóvel, essa pessoa que está sendo enganada, ela precisa de uma proteção mais ampla. Essa norma ela não é só de uma proteção restrita privada, essa norma viola o interesse público. Essa norma não é, essa atitude viola um interesse público. Essa atitude de quê? De convencer determinado sujeito que é incapaz absolutamente a assinar um contrato particular de compra e venda de um automóvel, que essa pessoa não tem a capacidade de entender o que está acontecendo. Esse negócio jurídico é nulo. Os efeitos dele serão diferentes também. Então, aqui, tudo isso deve ser analisado. Nulo, declarado o quê? De ofício. Porque o interesse é público, declarado de ofício. Pode ser alegado por qualquer pessoa interessada. Pode ser alegado por qualquer pessoa interessada. Não pode ser convalidado. Olha, se a pessoa não pode manifestar interessada, se a pessoa não pode manifestar em nenhum momento sua capacidade de escolha, sua autonomia, não é possível o quê? Não é possível fazer com que esse negócio jurídico volte a ter algum tipo de validade, porque ele nunca teve nenhum tipo de validade. Então, aqui é um ato nulo. Vamos agora para o ato que é o quê? Um ato anulado. Um ato anulável, ele é menos grave. Então, esse ato aqui ele pode ser o quê? Anulado. Nesse caso, o interesse ele é particular. Ele não pode ser reconhecido de plano, de ofício.
pode ser alegado somente pelo prejudicado. Nesse caso, ele também pode ser validado. Tem outras características, mas eu acho que até aqui dá para responder a questão. Vamos voltar aqui à questão, que vai dizer o seguinte. Questão de número 15. Questão de número 15, o gabarito foi letra A. Mas vamos ver aqui. Vamos interpretar. A. Inscrito no CPF sob o número tal, sócio-gerente de AB Látida Limitada, alienou para CD, sociedade anônima, um imóvel da sociedade empresária sem anuência dos demais sócios, LJ. Esses dois sócios entendem que a alienação é inválida, porque A, na data em que foi feita a alienação, era portador de gravíssima doença mental. Quanto à invalidade e tendo em conta o estatuto da pessoa com deficiência, a alienação é... Então, aqui, se ele é portador de gravíssima doença mental, essa pessoa ela pode exercer, ela está com as suas capacidades cognitivas de forma com que ela possa exercer algum tipo de autonomia da vontade? Ela pode exercer a sua vontade? Não. Essa pessoa, o que a gente tem que saber aqui também? Esse sujeito, ele está sendo representado? Porque se ele está sendo representado, o negócio será válido. Por quê? Porque há proteção. Essa pessoa não pode manifestar sua vontade, mas ele tem um curador para falar em nome dele. Porque ele é plenamente incapaz. Se ele for relativamente incapaz, ele traz o quê? Ele traz um apoiador. Mas ele sendo portador de gravíssima doença mental, gravíssima, ele é um absolutamente incapaz. Ele não é relativamente capaz, ele é absolutamente, é gravíssima doença mental. Ele não pode falar por si, porque ele nem sabe o que ele está fazendo. Então, aqui é absolutamente incapaz. O absolutamente incapaz, se fizer os atos sem representação, vamos colocar com representação, o ato será válido. Sem representação, o ato será o quê? Sem representação? Ato inválido. Ele está com representação? Não sabe. A questão não fala se ele é representado ou não. E o que acontece aqui? Nesses dois casos, de absolutamente incapaz e relativamente incapaz, é necessário o quê? É necessário provas. É necessário mostrar os laudos médicos, que a pessoa realmente não tem nenhuma capacidade. É necessário, talvez, testemunhas para mostrar que a pessoa foi induzida. É necessário, antes de tudo, declarar o que é uma prejudicial, porque é necessário perceber se a pessoa é ou não representada. Isso tudo vai ter o quê? Vai ter influência sobre o quê? Sobre os efeitos do negócio jurídico. Aqui, não falamos se é representado ou não, faltou essa informação. Doença mental gravíssima, então a gente não trata de nulidade, a gente trata de anulabilidade, a gente trata de nulidade, porque é doença mental gravíssima. Pensa fazer um negócio jurídico com uma pessoa que não tem nenhuma capacidade de entender nada, né, do que o outro está falando. E isso normalmente é muito assim previsível, assim, porque a gente conversa com a pessoa, né, para fazer esse negócio jurídico, e
é possível notar se a pessoa tem uma certa habilidade cognitiva ou não tem nenhuma habilidade cognitiva. No caso, a pessoa tem gravíssima doença mental. Então, aqui não dá para declarar um negócio anulável de um interesse particular se essa doença mental é gravíssima. E eu acredito aqui que se a pessoa não for representada, esse negócio será o quê? Esse negócio será nulo. Mas primeiro tem que ver a representação. Vamos para as respostas, as alternativas. Aqui tem que levar em conta o quê? O Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele traz o quê aqui? Proteção. Tem o quê aqui como núcleo? Dignidade da pessoa humana. A letra A. Apenas anulável, porque não existe mais nulidade por incapacidade absoluta do agente em decorrência de doença mental. Gente, porque agora retirou o rótulo de pessoa com deficiência e como absolutamente incapaz, isso significa que a partir do momento em que considera como regra todos como capazes, significa que essas pessoas, elas não necessitarão de proteção. Isso significa que, de plano, eu posso declarar uma pessoa como absolutamente ou relativamente incapaz, ou é necessário a análise? É necessária a análise. Então, aqui não dá para falar se é anulável, se é nulo, se é válido, se eu não posso analisar se a pessoa teve ou não a representação, se a pessoa teve ou não uma decisão apoiada, se essa capacidade ela teve ou não algum momento ali de lucidez, tudo isso deve ser analisado no caso concreto. E não é porque retirou uma determinada norma que trazia prejuízo no sentido de colocar essas pessoas em um âmbito de discriminação que a proteção ela se exauriu. Muito pelo contrário, a proteção continua, mas a partir desse momento todos ali maior de idade, eles serão considerados capazes e terão as exceções analisadas a partir do caso concreto. Então, inválida por decisão dos sócios L e J, não, a invalidade se daria no âmbito da existência. Esse negócio, para muitos autores, ele vai existir, mas esse negócio vai ser nulo ou anulável. Nula por incapacidade absoluta do agente, aí tem que ver se ele foi ou não representado. Se ele for representado, é válido. Se ele não for representado e essa deficiência gravíssima causou, no momento do fechamento desse negócio, um prejuízo na manifestação da vontade, aí é necessário analisar que tipo de vontade foi direcionada para esse negócio jurídico. Se a vontade foi relativa, se não teve nenhum tipo de vontade, se não teve nenhum tipo de vontade, foi o que? Foi um negócio, e não teve a representação, que não fala no exercício, foi o que? Foi nula. Por quê? Porque ele, no caso, seria absolutamente incapaz, mas é necessário pensar sob o prisma também da representação ou da decisão apoiada. Válida por falta de prova da incapacidade absoluta do agente. Então, aqui é realmente necessário ter provas que essa incapacidade é realmente uma incapacidade absoluta. E aí é necessário o quê? Que esse curador leve ao juízo, leve até o Poder Judiciário os laudos que ele realmente tem essa doença e tudo mais, que seja necessário para provar essa incapacidade absoluta do agente. Mas também aqui, como falou que houve ou não curador, não seria de plano válido, não dá para saber se é válido, se é nulo, se é anulável, é necessário mais detalhes. Mas para a banca foi considerado o quê? Foi considerado anulável, sendo aqui uma interpretação que ocorreu devido a essa retirada do inciso
2 do artigo 3º, das pessoas com deficiência enquanto absolutamente incapazes. Então, assim, por uma interpretação minoritária, o que aconteceu? Já que eles não são absolutamente incapazes, então eles agora são relativamente incapazes, e não é nada disso, porque se eles não são absolutamente incapazes, agora todos são o quê? São capazes, mas como regra, e as exceções devem ser analisadas no caso concreto. Então, apenas anulável não vai ser apenas anulável, ainda mais com essa palavra aqui, apenas anulável. Porque senão seria o quê? Um prejuízo no âmbito do quê? Da proteção, no âmbito da proteção e da dignidade da pessoa humana. E essas convenções internacionais, como a Convenção de Nova York, ela não vem para o nosso ordenamento jurídico para diminuir o âmbito da dignidade da pessoa humana. Ela tenta o quê? Ela tenta aumentar. Então, essa retirada do artigo 3º, inciso 2 do Código Civil, dessa expressão de pessoas com deficiências como absolutamente incapazes, foi só para evitar qualquer tipo de preconceito e não para tirar proteção. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. E se alguém tiver alguma posição diferente, pode comentar. E muito obrigada, até mais.